Olá pessoal, aqui é a Roberta da Evolution e eu vou tratar de um tema hoje com vocês, que é o quê? A desmarcação das consultas, as faltas, enfim. Então eu vejo o pessoal muito bater em confirmar um dia antes, tudo, tem que fazer, isso aí é fato. Mas esse problema, ele vem um pouco antes dessa ação. Eu tive um cliente que aconteceu o seguinte, ele tinha uma média de quase 50% de inadimplência e falta. Era quase isso que eu tinha dentro da clínica quando a gente entrou. O que eu percebi? Por que eu falo que está um passo antes isso? Porque estava solto. Então eu não tinha um contrato, eu não tinha um plano de pagamento. Então, principalmente, vamos falar da ortodontia, a pessoa não tinha dinheiro naquele mês, então ela não ia, também não pagava, ela não sabia que aquilo fazia parte de um tratamento, de um contexto todo. Não é manutenção, é um tratamento que são divididos em meses. Então, começamos a confirmar as consultas, mas mesmo assim não tinha sucesso. Confirmava e faltava, confirmava e faltava. Porque não tinha o quê? Não estava, entre aspas, amarrado todo o processo. Então, quando a gente fala de falta, inadimplência, o que a gente implantou? Nós implantamos os contratos aonde a pessoa pagava o tratamento parcelado, enfim. Nós temos hoje quais as formas de parcelamento? Crédito, cheque, pouco usado, mas que ainda tem no mercado, e o boleto bancário. Ah, Roberta, mas só o cartão de crédito que é garantido, ok? Mas hoje, pessoal, tem empresas que garantem cheque e boleto bancário. Ah, Roberta, mas cheque e boleto, sim, ela garante se a pessoa não tem restrição. Então, você tem uma garantia de 100% do seu recebimento se você utiliza esse recurso. Porque o que acontece? Hoje eu tenho um cliente que 50% ainda é cheque. O pessoal ainda usa cheque. Ah, Roberta, mas aonde essa pessoa está? Está no mesmo local que vocês. O perfil dos clientes dessa pessoa são pagamentos com cheque. Então, o que acontece? Quando a gente começou a amarrar isso daí, a ortodontia, qual que a gente fez? Tinham 3 opções. Ele poderia dar de 4 em 4 cheques. Ele poderia passar 4 parcelas no cartão. Hoje nós temos a opção do recorrente. Na época não tinha, tá? Quando eu fiz esse case. Então passava de 4 em 4 por causa do limite do cartão. Hoje nós temos o crédito recorrente. E também, então era o cheque, cartão e boleto. Se a pessoa optasse pelo boleto, eu já emiti os 12 boletos, porque o meu reajuste é anual, a partir do momento que a pessoa inicia. Ah, Roberta, mas você aumenta todo ano? Sim. Uai. Seu aluguel não aumenta, a sua água não aumenta, não tem dissídio, aumenta material, aumenta imposto, aumenta a gasolina para você ir trabalhar, aumenta aquela comida que você vai fazer no almoçar. Por que não pode aumentar a sua? Não é um aumento exorbitante, mas ele tem que ter um pequeno reajuste. Então, o que aconteceu? Eu comecei a trazer esses pacientes. Primeiro nós começamos com a ortodontia, que era o maior índice que tinha. Peguei todos os pacientes um por um, conversamos, estava tendo uma reestruturação na clínica e que nós iríamos fazer essas 3 opções de pagamento. Então a gente fazia um voucherzinho, onde ele colocava o nome dele, tinham as 3 opções. Ele fazia essa opção, assinava embaixo com a letra, punha o nome dele, a data e a letra dele, que ele optava por aquilo. Enfim, pessoal, nós reduzimos para 8 a 10% de inadimplência. De 50 que a gente tinha, chegou para 8 a 10 e falta a 5%. Por quê? Muito claro no contrato que se ele não viesse, ele ia ter o valor do pagamento da mensalidade. Ah, Roberta, mas isso tem contrato, mas não se cumpre. Tá, então você vai pegar aquela cláusula, que é a única cláusula que dá o problema. Primeiro você tem que fazer ele entender que é um tratamento.
tá? E que se ele ir ou não ir, a consulta, o tratamento continua, o aparelho está fazendo efeito. Então, o que eu fiz? Aquela cláusula que é a que dá problema sempre, que é o comparecimento, e se caso ele não comparecer, ele tem que efetuar o pagamento. Use analogias, pessoal. Então você só paga o seguro do carro se você usar, se o carro roubar ou bater. Você só paga o seguro médico, o convênio médico, se você for usar. Não, não é assim que funciona, tá? Então, o que eu fiz? Eu passava o marca-texto nessa cláusula, a pessoa lia o contrato, assinava, depois que ela assinava, eu passava o marca-texto nas duas vias e pedia para ela assinar ao lado daquela cláusula. Pessoal, vamos falar assim, de 20 eu tinha um problema com isso e depois ela lembrava, né? Porque estava tudo muito, muito amarrado. Então, quando você amarra aqui atrás, você diminui muita coisa aqui na frente. Tem que confirmar um dia antes, claro que tem, isso não tem nem o que falar. Mas a pessoa vai pensar 2 vezes antes de faltar, porque ela sabe que ela vai ter que pagar. Ou um tratamento clínico, ou outro tipo de tratamento que não seja ortodontia, ela já se comprometeu a pagar. Por quê, pessoal? Nós fazemos uma venda de serviço. Nós não vendemos um produto. Se a gente vai numa loja e fala assim, olha, eu vou pegar essa caneta, custa R$100. Ó, vou levar, enfiar embaixo do braço, vou levar a caneta, mas eu vou te dar R$50 agora, e hoje é dia 2 de agosto, dia 2 de setembro eu venho e te trago mais 50, tudo bem? Pergunta, você vai levar a caneta? Não, você não vai levar a caneta. Por quê? A caneta não está paga. Ah, Roberta, mas se ele der o cheque, emitiu o boleto e ele não pagar, ok, mas ele já tem um compromisso com você. E óbvio que se você não tem esse boleto e cheque garantido, você vai fazer, óbvio, de acordo com os recebimentos. Mas o compromisso com você é muito maior, tá? Então, pessoal, pensa, porque tem que fazer a confirmação, claro que tem, não tem nem o que falar. Mas também precisamos amarrar algumas coisas ali atrás. Vou fazer só um ganchinho com a inadimplência. É gostoso a gente cobrar o outro? Não. Quando você amarra no contrato, a pessoa já paga todo o tratamento, o que acontece? Você diminui e muito isso daí. Então esse estresse de cobrar, de fazer aquela cobrança, por mais sutil que você acaba a pessoa do outro lado, às vezes ela não está num bom momento, né? Então ela acaba entendendo de uma forma agressiva, coisa que não é isso, né? A gente está fazendo a parte do dia a dia. Enfim, pensa com carinho que quando você amarra coisas ali atrás, que a gente às vezes passa batido nisso, né? Ai, contrato é um saco. Não, gente, precisa fazer, tá? Para você não ter problema. Então, pensa com carinho. Essa é a minha dica para vocês não sofrerem ou sofrerem menos, porque quando a gente amarra lá atrás, sofre menos aqui na frente, tá bom? Um beijo grande e espero que vocês tenham gostado do vídeo.